Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19 e o versículo 25. Jó 19 e o verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça e vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, viemos te buscar aqui nesta noite, Senhor. Hoje culto de oração e intercessão. E nós, Pai, assim como Jó, Senhor, que intercedia por seus filhos, por seus parentes, e até ele acabou intercedendo por seus amigos. E foi quando ele intercedeu por seus amigos que Deus mudou a sua sorte. Senhor, que venhamos a aprender com Jó, com este personagem bíblico tão maravilhoso, que nos traz ensinos tão importantes para a nossa caminhada cristã. Venha, Pai, me usa conforme a Tua vontade, para que eu seja um portador das Tuas palavras de edificação para a nossa vida espiritual. Venha, Paizinho, que eu diminua e que o Senhor cresça em cada coração. É a minha oração agradecido, no nome de Jesus. Amém. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A gente olha para a vida de Jó e vê que ele tinha uma vida plena. Até Deus mesmo se alegrava dele. Diz para Satanás: viste o meu servo Jó? Um homem igual a ele não existe. Fiel, servo fiel. Deus mesmo elogiava ele. Satanás, não satisfeito, diz: tira tudo que ele tem, para você ver como ele vai blasfemar. Então tá bom, tá na tua mão. Olha, permissão de Deus. Só disse: só não toca nele. Satanás foi e fez uma ciranda, levou todos os filhos, ele perdeu tudo que tinha, os animais, etc. Ele foi perdendo tudo, mas ele continuava glorificando ao Senhor. Satanás vai e pede agora permissão para tocar nele. Satanás não pode tocar em mim, não pode tocar em você, se não for por permissão de Deus. Já tiramos uma lição disso. A gente acha às vezes que estamos vulneráveis a Satanás. Ele só pode tocar em mim ou em você com permissão de Deus e com um propósito. Aí Satanás toca nele. Ele ficou cheio de úlceras, se raspando com caco de telha nas cinzas. Imagina a situação daquele homem. E vem 4, entre aspas, amigos para confortá-lo. Os amigos, são interessantes. Muitas vezes vêm para dar uma palavra, para nos consolar, para nos confortar. Mas muitos são como os amigos de Jó.
começaram a acusá-lo, que ele estava passando por aquilo, só podia ser porque ele estava em pecado, mas ele não estava em pecado. O próprio Deus, no começo a gente vê que ele orava pelos filhos. Se meus filhos pecaram, já estou orando, perdoa se eles cometerem algum pecado. Ele orava mesmo sem saber se estava pecando, se não estava, intercedia pelos filhos, e ele passou por tudo aquilo. Jó perdeu tudo, não foi? Mas teve 4 coisas que Jó não perdeu. Quais foram essas 4 coisas? Lá no meio do tormento, depois dos amigos acusarem tanto ele, que ele estava em pecado, dizerem tanta coisa para ele, contrariarem, ele começou a perder a paciência com os amigos. Começou a se desesperar diante do que os amigos faziam com ele. E ele produz uma das frases que eu considero, entre tantas bonitas que tem na Bíblia, esta pérola: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, apenas neste versículo, só neste versículo aqui, nós descobrimos 4 coisas as quais o patriarca Jó não perdera em sua dramática história. A gente acha que ele tinha perdido tudo, mas só neste versículo nós descobrimos que 4 coisas ele não perdeu. E é o que nós vamos ver nesta noite, que se ele não perdeu, nós não podemos perder também. Primeiro, ele tinha amigos que foram consolá-lo. O salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse eleva os olhos para os montes pressupõe que estaria esperando, a princípio, um socorro que viesse do homem, um reforço no meio de uma batalha. Estou perdendo a batalha, meu inimigo está me vencendo, eu olho para cima do monte para ver se vem vindo o meu exército amigo para reforçar, para me ajudar. Mas tem coisas, irmãos, que o exército amigo não chega, não vem. Você espera no homem e o homem não tem para te confortar, para te ajudar. Por isso que o salmista disse: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse que fez os céus e a terra dá a dimensão do tamanho do Senhor, o poder de Deus, para só Ele mesmo, só Deus para nos socorrer. O homem é falho e como é. Não coloque a sua esperança nos amigos. Não coloque a sua esperança no pastor, no esposo ou na esposa, no patrão. Não. Deposite a sua esperança no Senhor. Jó tinha esses amigos. E ele até talvez tenha se animado. Até minha mulher me deixou, que ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Que palavra dura para a esposa dizer. E antes ela ainda diz: ainda mantens a tua integridade. Que palavra dura. Já pensou? A mulher, como quem diz, tu ainda consegue manter a tua integridade? Você ainda é íntegro diante de tanta desgraça? Tu ainda consegue manter a tua integridade? Ora, amaldiçoa esse teu Deus, que não serviu de nada para você, e morre, porque não tem mais o que você fazer. Mas esta mulher, ela falava com os olhos humanos, com os olhos materiais, e nós precisamos, diante de circunstâncias terríveis
que enfrentamos na nossa vida, olhar com os nossos olhos espirituais. Amaldiçoa teu Deus? Não. Confia no teu Deus. E não foi à toa que Jó, apesar desses amigos dizerem tanta barbaridade para ele produz essa frase maravilhosa: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Este é um grito de esperança, este é um grito de confiança, de que eu estou passando por tudo que eu estou passando, mas meu Redentor não está morto, ele vive e ele por fim vai se levantar e vai colocar tudo no lugar que tem que ser. Aleluia! Ele tinha esses falsos amigos, como nós temos quantos falsos amigos. Eu já fui tantas vezes enganado por falsos amigos. Se aproximaram de mim, se valendo da amizade, se aproximaram se valendo de laços consanguíneos por serem familiares. Na verdade, só visavam uma coisa: seus próprios interesses. Mas Jó tinha um verdadeiro amigo, um verdadeiro. E é nas horas mais difíceis da nossa vida que nós conhecemos de verdade os nossos amigos. Porque nem todos, queridos, nem todos aqueles que estão ao nosso lado constantemente e que se confessam amigos o são de verdade. E a história de Jó nos mostra claramente isso. Seus amigos mais íntimos o acusaram e ainda por cima lhe viraram as costas em meio a todo o sofrimento que ele estava. Mas naquela solidão imensa, Jó declara a sua esperança no amigo fiel que lhe socorreria. Ele se mantinha fiel a Deus, e Deus, ele sabia que é fiel, continuaria sendo fiel para todo sempre. E ele externa essa esperança. Este amigo era seu defensor contra as acusações de Satanás, porque aqueles amigos que o acusavam não falavam por outra boca senão a do próprio Satanás. Quem é Satanás? É o acusador das nossas almas. É ele que muitas vezes nos coloca em situações para depois vir nos acusar. Porque o que ele veio foi para roubar, matar e destruir. O que você pensar. E aqueles amigos falavam pela boca de Satanás. Mas este seu amigo, este fiel, era o seu defensor contra essas acusações, era o seu advogado. Este amigo era o seu Redentor vivo. Vivo! Aleluia! Ele não havia morrido, não estava em férias, não tinha ido embora. Ele era um Redentor vivo. O que é o Redentor? É o que traz a redenção, a libertação, uma nova vida, que traz um novo amanhecer, um novo despertar. Jó tinha a verdadeira riqueza. Era a segunda coisa que ele não perdeu. A primeira, ele não perdeu esse amigo fiel, o amigo verdadeiro de todas as horas. E a segunda, ele mantinha a verdadeira riqueza. Você vai pensar, mas ele não perdeu tudo? Os animais, as propriedades, isso e aquilo, são tudo bens materiais. Todos os bens materiais Jó havia perdido, mas ao dizer essa frase, eu sei que o meu Redentor vive, ele estava declarando que havia perdido tudo, mas ele ainda tinha o seu Redentor, e ele ainda disse meu Redentor, era dele. Ele não tinha perdido o seu Redentor,
o meu Redentor. Segunda coisa que ele não perdeu: o seu Redentor é a sua única esperança verdadeira, meu irmão, minha irmã. O Redentor de Jó, se é o seu Redentor, é a sua única esperança. Terceiro, que Jó não perdeu: Jó, ele tinha um parente vivo. Todos os filhos de Jó morreram de forma dramática, e a sua esposa, ainda por cima, se desviou. Mas Jó tinha um parente vivo. Quem era? O meu Redentor vive. Aleluia! Ele não tinha morrido não tinha se desviado. Os filhos morreram, a mulher se desviou, mas o meu Redentor vive. Ou seja, ele ainda tinha alguém vivo que era muito chegado a ele, era seu parente. Que parente, que parentesco tinha Jó com Deus? Era o seu pai. Deus é o nosso pai. Os meus filhos morreram, a minha mulher se desviou, mas o meu Redentor vive. Por último, Jó tinha a certeza absoluta em meio a tantos flagelos. Ele tinha a convicção, a certeza. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Ele não disse eu acho. Ele não disse eu penso. Ele não disse talvez o meu Redentor viva. Ele não disse será que o meu Redentor vive. Ele não disse nada disso. Ele não hesitou. O que foi que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Você já parou para pensar nesta afirmativa? Eu sei. Ele tinha a certeza. Ele disse com toda a certeza: eu sei que o meu Redentor vive. Tudo mais era questionável, mas isso era certeza. Eu sei. Irmãos, 4 coisas que Jó não perdeu: um verdadeiro amigo, um amigo fiel. Segundo, a verdadeira riqueza, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceira, ele tinha um parente vivo. E a última e quarta, ele tinha certeza absoluta de que o seu Redentor estava vivo. Isaías 64, versos 4 ao 8. Isaías 64, versos do 4 ao 8. Veja que texto belíssimo da palavra do Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Queridos, um Deus tão maravilhoso é o meu Redentor que vive, é o seu Redentor que vive. Você sabe disso, você tem convicção. Ele trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando no Senhor, então se você crê que ele vive, ele está trabalhando. Ele não parou não. Agora você talvez não esteja vendo o trabalhar de Deus, porque o trabalhar de Deus, Deus trabalha no invisível, você só vai ver o resultado. Agora, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera que aconteçam. É a firme convicção
disso. Essa firme convicção que Jó tinha: eu sei que um dia o meu Redentor que vive vai se levantar e vai pôr fim a tudo isso. Eu sei. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter essa confiança, porque o justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor, Salmo 37, verso 5. Confia nele, e o mais ele fará. E diz: ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia, que é para não deixar dúvida nenhuma. O sol do meio-dia, o sol é a mais absoluta claridade que tem. É assim que ele vai fazer sobressair a tua justiça. Você está clamando por justiça? Está sendo vítima de alguma injustiça? Creia que o teu Redentor vive, que um dia se levantará. Ele está trabalhando para aquele que nele espera. E na continuação do texto, Isaías 64, no verso 5, ele diz: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Olha que bonito. Isaías aqui reconhece que Deus sai ao encontro daqueles que praticam a justiça, daqueles que se lembram de Deus nos seus caminhos. E aí ele complementa dizendo: eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Ele pergunta, mas ao mesmo tempo eu quero acreditar que esta pergunta, e havemos de ser salvos, ele tinha convicção que sim, porque ele sabia que Deus era poderoso, que Deus era magnânimo, que Deus era maravilhoso para perdoar as iniquidades e para agir, porque momentos antes ele tinha dito: um Deus tão maravilhoso que trabalha para aquele que nele espera. Então nós pecamos, mas nos arrependemos e vamos esperar que o nosso Redentor vai se levantar. Aleluia! E ele diz no verso 6, eu achei muito interessante isso aqui: mas todos nós somos como o imundo, porque a Bíblia diz que todos pecamos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, por isso somos imundos. Não há nada que nós possamos fazer que possa nos levar para o céu, nada por nós mesmos, nada que nós possamos fazer que possa nos livrar do inferno, porque todos pecamos, carecemos da glória de Deus. Agora, o que nós podemos fazer é aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, é acreditar que Ele é o nosso Redentor, que Ele vive, e aí nos abre o caminho para o céu, pela graça, mas não por nada que possamos querer fazer de obras para conseguir o nosso lugar no céu. Você imagina o que ele está dizendo aqui? Nós todos somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? A menstruação era considerada lá por eles como imundícia, e não existia os absorventes higiênicos que hoje as mulheres usam, e elas naqueles dias precisavam colocar trapos velhos para segurar o fluxo da menstruação, e aqueles panos não eram reaproveitados, eram jogados fora, e quando viam aqueles trapos diziam: ali tem um trapo de imundícia. Imagina que o conceito que tinham aqueles trapos de imundícia. Aí ele nos compara como pecadores aos olhos de Deus, como imundos, como trapos de imundícia. E aí a gente vai se lembrar de como Deus, na sua glória, quando ele apareceu para Moisés lá no monte, o monte inteiro estremecia. Deus apareceu no meio do fogo e o monte inteiro estremecia diante da glória de Deus. Como é que nós hoje, pecadores, poderíamos suportar nos nossos
pecados, a glória de Deus na nossa vida. Por isso que eu fico muitas vezes me questionando com relação a determinadas manifestações que dizem espirituais, porque, meus irmãos, a glória de Deus se manifestar numa vida, aquela vida precisa estar como Moisés estava na presença do Senhor, porque o monte estremecia diante da glória do Senhor. Então, quando ele está comentando aqui que nós somos imundos e parecemos como trapos de imundícia, é exatamente isso. Diante da glória do Senhor é o que nós somos, só a misericórdia de Deus mesmo. Ele diz: todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Realmente, ai de nós se não nos arrependermos dos nossos pecados, para vivermos em santificação, em santidade na presença do Senhor, como Jó vivia. Apesar de tudo, Jó passou por todas as tribulações, mas aquelas tribulações, nós vamos ver no final da história de Jó, que elas serviram para que Jó ainda se aproximasse mais de Deus. Ele vai dizer lá no final, em Jó 42, no verso 5, também é outra pérola da palavra de Deus. Jó 42, abra sua Bíblia em Jó 42, ele diz no verso 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa fantástica! Ele manifestou no meio de toda a tribulação, no meio de todas as dificuldades, ele manifestou a sua certeza de que o Redentor dele vivia e que um dia se levantaria sobre a terra. E ele se levantou, e ele agora aqui, passando por essa provação toda, o Deus que trabalhou em silêncio na vida dele, que trabalhou para ele, que esperava e que confiava no Senhor, eis que ele agora, purificado por toda aquela tribulação que ele enfrentou, ele reconhece: eu te conhecia só de ouvir. Talvez, irmão, eu e você ainda estamos conhecendo esse Deus tão maravilhoso só de ouvir. Por isso ele está permitindo tanta tribulação na nossa vida, para que no final a gente possa, exercendo nossa fé e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele trabalha para aqueles que nele esperam, nós possamos dizer: mas agora os meus olhos te veem. É muito forte isso. Como é que meu olho vai poder contemplar a face do Senhor? Só mesmo se eu tiver com as minhas vestes totalmente brancas, para finalmente eu chegar na presença do Senhor e poder dizer: agora os meus olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria encerrar mostrando numa ilustração uma história verídica. Talvez você já conheça essa história, e eu gostaria de encerrar esta pequena reflexão desta noite com esta ilustração. Não tinha mais jeito. Talvez seja a situação que muitos de nós estejam enfrentando. Talvez você que está me ouvindo agora esteja pensando: eu estou numa situação como Jó estava, que não tem mais jeito. A mulher dele disse: ainda mantens tua integridade? Como é que você consegue se manter em pé? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas esta senhora, no Rio de Janeiro, ela estava passando por uma situação que aos olhos humanos não tinha mais jeito. Seu marido estava desempregado e ela tinha ainda um filho pequeno para criar, e sem quase mais nada para comer, ela possuía apenas em casa um passe de ônibus neste dia e mais nada. E o desespero começava a incomodá-la, pois nunca passara por uma situação semelhante.
Porém, na noite anterior, em um sonho, Jesus lhe ordenara que ela fosse ao supermercado e comprasse o que necessitava. Um sonho. Um sonho. Você acredita em sonhos? Será que se fosse com você, você acreditaria? Jesus te mandando ir no supermercado comprar o que você necessitava? Você iria? Um sonho. A nossa fé, irmão, é tão menor do que um grão de mostarda que eu tenho as minhas dúvidas se algum de nós aqui faria o que esta mulher fez. Na manhã seguinte, ela comentou o sonho com o marido, que não lhe deu importância, obviamente. E o pior, o marido achava que ela estava ficando louca devido à situação, à necessidade, os problemas, o desespero, a fome, o ele desempregado, o filho chorando com fome. Irmãos, a fome deve ser algo terrível. A gente diz que sentiu fome talvez porque atrasou algumas horas o almoço e a gente já fica reclamando. Mas fome mesmo é você passar 2, 3 dias sem ter nada para comer. Abre um armário, não encontra nada, sai pedindo, ninguém te dá, e a barriga começa a reclamar, e os adultos até seguram, mas criança, vai explicar para uma criança dessa que não tem um pão, que não tem nada para dar? Criança não quer saber. E a mulher conta para o marido. E durante o dia inteiro a angústia tomou conta do seu dia. E a única coisa que ela podia fazer, sabe o quê? Era orar. Ela orava. Talvez o sentimento no coração dela era de que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Irmão, isso é crer no impossível, é acreditar, é colocar fé em ação. E ela orava, orava. Talvez alguém de bom coração, quem sabe apareceria a chance de algum emprego temporário, lavar roupa, arrumar uma casa, fazer uma faxina, pedir para alguém da família outra vez lhe ajudar. Ao anoitecer, mais uma vez, é lógico, o desânimo os abateu. Olhando a pobre criança, a mulher derramou muitas lágrimas e, com a barriga vazia, acalmou o filho, que, vencido pelo sono, adormeceu, e ela só sabia colocar os seus joelhos no chão e buscar ao Senhor, orando por um milagre na sua vida, e até que foi vencida pelo sono e adormeceu novamente. E nesta noite, novamente lhe apareceu em sonho Jesus, ordenando que ela fosse ao supermercado e que comprasse tudo o que necessitasse. Ao acordar, comenta novamente ao marido, que lhe diz: você está delirando. Mas nesta manhã era diferente. Nesta manhã alguma coisa havia acontecido no seu coração. E ela, convicta de que o seu Redentor era vivo e que havia se levantado finalmente, ela resolveu ir a pé ao supermercado. E disse ao marido que o faria, porque Jesus havia lhe ordenado. E o marido, surpreso e ao mesmo tempo apreensivo, não concordou. Porém, não teve como detê-la, pois mais nada ele podia fazer. E, embora não concordando, ele deixou que ela saísse. Somente lhe restou ir junto. Saiu atrás dela, lá adiante encontrou-a e foi caminhando junto com ela para ver o que ia dar aquilo. Ficou com pena da mulher, ela sozinha ia passar vergonha no supermercado.
E no caminho, um amigo lhes encontrou e cumprimentou-os educadamente. Conhecendo a situação financeira do casal, ele perguntou onde eles estavam indo, esse amigo. Fazer compras, diz a mulher. Alguém poderia pensar, pronto, este amigo foi colocado no caminho, vai fazer alguma coisa. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem de um amigo? O amigo então perguntou onde é que eles tinham conseguido o dinheiro, porque ele conhecia as suas necessidades. Então a mulher lhe respondeu, olhando nos olhos taxativamente: Jesus vai pagar por mim. O outro, ímpio, essa eu quero ver. Jesus vai pagar? Eu vou com vocês. Sem acreditar, se juntou aos dois e a pé continuaram o caminho até o supermercado. No supermercado, carrinho na mão, por entre as gôndolas, ela ia pegando tudo o que precisava e da melhor qualidade. Afinal, Jesus é quem iria pagar, e se ele tinha mandado, ele se responsabilizaria. E ela ia pegando arroz, pegar esse aqui parboilizado, que é do melhor, pegar logo aqui uns 20 quilos. Feijão tá caro, mas eu vou botar aqui uns 10 quilos de feijão. Farinha, sal, açúcar, óleo, macarrão, carne de primeira, carne moída não, carne de primeira. Pega aqui um filezinho, é Jesus que vai pagar, eu vou comer do bom e do melhor. Leite, chocolate e tudo em quantidade. E logo um carrinho foi cheio, 2 carrinhos, e o marido atrás preocupado, dizendo: você tá louca, mulher? Mulher, para com isso, vamos embora. Olha, nós vamos acabar nos incomodando, a gente vai acabar na cadeia, vamos embora. E disse ela: olha, não vou embora não, eu vim porque Jesus me mandou. E foi comprando, e comprando, e comprando. Fralda para criança, leite para criança, aqueles preparo para botar na mamadeira para criança e tudo que havia de melhor. O amigo então já foi ficando de lado para não se comprometer, mas interessado e zombeteiro assistia a tudo. 3 carrinhos lotados, o marido então, mais que nervoso, sugeriu um caixa qualquer vazio. Vamos ali naquele ali que está vazio. Quando, para sua surpresa, a mulher disse que Jesus lhe havia mandado passar no caixa 7. Justamente o caixa 7, que tinha mais gente, uma fila enorme. Vamos naquele ali que está vazio. Ele disse: não, Jesus mandou. Agora eu escutei ele dizer: vai no caixa 7. Oh, aleluia. Enfim, ela entrou na fila e já na sua vez, e após passar quase toda a mercadoria, o marido tremia mais que vara verde. O amigo já tinha passado para o outro lado, já estava perto da porta olhando para ver o estouro que ia dar. A mulher do caixa lhe perguntou como é que ela iria pagar, se era com cheque, com dinheiro ou com cartão. Qual não foi sua surpresa quando a moça ouviu da senhora que quem pagaria por tudo seria o Senhor Jesus. A mocinha do caixa, sem ação, ficou por alguns instantes olhando para ela, olhando para a quantidade de mercadoria que havia passado, sem saber o que fazer. Eu olhava para ela, olhava para a mercadoria, e o marido já estava quase caindo e o outro já na porta, pronto para correr, quando
Naquele mesmo instante, uma voz no alto-falante anunciou em alto e bom som: atenção, você que está passando neste instante as suas compras pelo caixa de número 7. Nesse instante, você acaba de ganhar todas as suas mercadorias por ocasião da comemoração de aniversário de 7 anos do Carrefour. Em tempos de provação, eu quero lhe dizer que o crente é levado a buscar dentro de si mesmo um conhecimento firme e inquestionável, que é: eu sei, eu sei, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o meu Redentor vive e que finalmente se levantará sobre a terra. O profeta Elias, diante dos profetas de Baal, ele tomou todas as desvantagens para si. Ele disse: derramai água nessas valas. Depois disse: derramai água novamente, derramai mais água. E a fé traria o fogo do céu para consumir o sacrifício. Sabe o que é isso? Eu sei que quando eu orar, Deus vai ouvir a minha oração no céu e vai fazer o fogo descer e queimar o holocausto. Você crê? Se você crê, você verá a glória de Deus. Agora, isso é para quem crê. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Jesus vai te dar esperança nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que foi que aconteceu contigo para ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. É o diabo, mas ele está vencido em nome de Jesus. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus, aleluia, já mandou pra essa guerra reforço. Receba o reforço de Deus. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. Não, isso não. O inimigo não pode roubar nem excluir. Sabe o quê? O amor que o Senhor Jesus sente por ti. Cante! Não chores mais, levante a cabeça e andar. Tua vida é de Deus, se Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor.
Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Oh Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aleluia. E disse-lhe Jesus: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se crês em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. Aleluia. E todos naquela hora, viram Lázaro sair com vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Com vida. Lázaro saiu com vida. Com vida, aleluia. Com vida. Com vida. Lázaro saiu com vida e você vai sair daqui com vida. Não chores mais. Levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus, meu irmão, e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. Se essa palma é para Jesus, levante as suas mãos e bate mais alto. Programa Momentos com Jesus.